Olá, alunos, pais e responsáveis. Hoje nós vamos fazer a correção das atividades da segunda semana do Plano de Estudos Tutorados Volume 2 do sexto ano. As atividades estão nas páginas 64 e 65. Para iniciar essa atividade, nós vamos rever alguns conceitos que a gente trabalhou nessa semana, né? O conceito de revolução, que trata-se de uma mudança radical dentro de uma sociedade. Geralmente uma revolução traz transformações profundas, seja na área política, econômica, cultural e social. O outro conceito é o conceito de revolução agrícola, que é o período em que houve a descoberta da agricultura e o início da domesticação de animais. Essa revolução permitiu a mudança do nomadismo para o sedentarismo entre os povos do período da pré-história. E o conceito de sedentarismo, que é quando o nomadismo deixa de ser praticado, uma vez que o desenvolvimento da agricultura permitiu ao homem, ao ser humano, permanecer em determinadas regiões sem a necessidade de caminhar longas distâncias em busca de alimento, tá? Então, esses são os conceitos chaves dessa semana que vai nos auxiliar a responder as questões. Aqui eu deixo a indicação de 2 videozinhos para vocês assistirem e aprofundarem no conteúdo, né? São os mesmos vídeos que eu indiquei na orientação para a realização da atividade. Se vocês não assistiram, por favor, assistam. Muito importante que vocês leiam, assistam aos vídeos que a gente indica, para que vocês vão construindo o conhecimento, para que quando as aulas retornem, a gente consiga trabalhar esse conteúdo de forma mais rápida, né? Para que a gente consiga abordar todos os temas que a gente terá que abordar no retorno das aulas presenciais, tá? Então é importante que vocês construam um conhecimento nesse período. Não façam apenas as questões, apenas para entregar, mas sim para poder desenvolver o conhecimento. Então assistam, por favor, esses 2 videozinhos. E agora vamos para a correção das atividades. Então, a primeira atividade diz o seguinte: durante o período neolítico, em função do domínio do polimento das pedras, muitas ferramentas foram aperfeiçoadas e outras foram criadas. Essas ferramentas foram utilizadas principalmente para a caça de animais e para o trabalho com a agricultura, que modificou profundamente a forma de viver desses povos. Entre essas invenções, podemos destacar a foice, a enxada e o moinho manual. E aqui a gente tem 2 perguntinhas, né? Converse com seus responsáveis, pesquise na internet, no livro didático e aponte as funções dessas invenções e como elas contribuíram para o desenvolvimento da agricultura e do sedentarismo desses povos. E depois está pedindo que é para verificar com seus responsáveis quais desses instrumentos ainda são utilizados nos dias atuais. Então, a gente tem aqui a foice, que a gente tem uma ilustração, uma foto de uma foice de pedra. A foice é uma antiga ferramenta agrícola que tem a característica peculiar de ser curvilínea e é um importante instrumento de manuseio nas atividades de agricultura, principalmente para a colheita de cereais. Aqui a gente tem uma enxada de pedra, Ela é uma ferramenta utilizada na agricultura, embora também seja utilizada para outras tarefas. Ela tem uma parte larga e achatada, a qual é colocado um cabo para segurá-la, A parte achatada é uma lâmina com um gume frontal, uma parte aqui, a ponta seria a ponta afiada, tá? Ela é utilizada para capinar e revolver ou cavar a terra. E aqui a gente tem o moinho manual. Ele é esse mais rudimentar, ele é feito apenas de uma pedra mais curva e depois uma outra que vai servir como uma moça, que vai estar ali para poder fragmentar, quebrar os grãos, Depois esse moinho vai ser aperfeiçoado e aí vai ser utilizado sistemas de roldana e outros sistemas para poder fazer o moinho, para poder moer principalmente os cereais, tá? Todos esses instrumentos continuam sendo utilizados ainda hoje, tá? Claro que com variações. Hoje a gente não usa mais foice de pedra, e sim de metal. A mesma coisa para a enxada e, como eu disse, o moinho manual sofreu algumas alterações, O moinho manual lembra muito o nosso pilão, de certa forma, Que é algo que muita gente usa todos os dias para, por exemplo, macerar alho para fazer tempero, por exemplo.
a atividade 2 pede o seguinte: durante o Neolítico, os povos que viveram nesse período descobriram que era possível plantar, assim como também domesticar animais. Esses avanços mudaram a forma de viver desses povos que eram nômades e viviam exclusivamente da caça e da coleta de frutos. Com base em toda a pesquisa que você realizou e nos materiais que você teve acesso, faça um desenho procurando retratar o modo de vida dos povos do período Neolítico. Então, é uma atividade de desenho. Eu deixo aqui 2 ilustrações, né, para inspirar vocês. Eu recebi desenhos muito bonitos. Gostaria de parabenizar a todos que entregaram as atividades. Realmente fiquei surpresa com o cuidado e o capricho de vocês, né? Então, aqui, ó, a gente tem uma pintura rupestre que mostra seres humanos tocando o gado, ou seja, já praticavam a pecuária. E aqui a gente tem um desenho de como imagina-se que era a vida nesse início, né, do sedentarismo lá no período neolítico, né? Roupas feitas de pele de animais, instrumentos bem rudimentares, né? Habitações bem simples, né? Então, são só para vocês se inspirarem, ok? A terceira atividade pede o seguinte: a Revolução Agrícola trouxe consigo outras necessidades aos povos do período neolítico, como a questão do armazenamento dos produtos. Para isso, eles desenvolveram a cerâmica, que era utilizada para fazer vasilhas para que esses alimentos fossem armazenados. Observe na sua casa, converse com sua família, pesquise na internet e liste 2 objetos de cerâmica que você conheça e descreva sua função. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de objetos de cerâmica que eu acredito que vocês tenham em casa e que foram citados por vocês nas atividades. Então, a gente tem a panela, né, utilizada para o cozimento de alimentos, o filtro para filtrar e armazenar água, as botijas, né, para armazenar líquidos e vasos diversos para armazenar no Neolítico, principalmente grãos. Muita gente também usa os vasos para poder plantar flores, plantas, né? Enfim, as utilidades 1000, né, que a gente tem. Então, essas foram as atividades da segunda semana. Eu espero ter conseguido esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham ficado. Espero ter contribuído para o processo de aprendizado de vocês. Espero que vocês estejam bem, que o nosso encontro aconteça o mais breve possível. Até!